Conheça os 5 cactos mais cultivados e como cuidar. O cacto é um tipo de planta que fica cada vez mais popular a cada dia, fáceis de cuidar, com uma variedade de tipos e tamanhos e donos de uma beleza exótica. Os cactos proporcionam uma estética diferenciada e forte onde estão alocados para decoração. Sendo uma família do grupo das suculentas, os cactos vivem em ambientes quentes ou áridos, acumulando água em seus tecidos, visto que sua raiz, talo ou folhas são engrossados para absorver mais água do que as plantas comuns. Nesse vídeo, vamos conhecer os 5 tipos de cactos mais cultivados, falar dos 6 cuidados particulares que essa planta demanda para um crescimento saudável que permita sua floração e ainda temos um segredinho para você que já cultiva cactos e ninguém te conta. Então fique com a gente até o final deste vídeo. Vamos lá? Primeira, cacto ouriço, Echinoceraeus reichenbachii. Natural do México, esse cacto deve ser cultivado sob sol pleno. Seu florescimento ocorre no verão e seu crescimento pode atingir 1,5 metro de altura. Segundo, capuz de monge, Astrophytomum ornatum. Também natural do México, o capuz de monge é uma planta cilíndrica que pode atingir até 2 metros de altura quando cultivada sob sol pleno. Terceira, milcores, Sulcorebutia rauchi. Natural da Argentina e da Bolívia, o milcores é formado por pequenos cactos globulares coloridos que se aglomeram. Quando cultivada em meia sombra, essa planta floresce no verão e suas flores apresentam cor magenta. Quarta, Rhipsalis de flor amarela, Reichon salicornidis. Originário do Brasil, essa é uma das poucas espécies de cactos que não possui espinhos. Seu crescimento pode chegar a 1 metro e deve ser cultivado em meia sombra. Seu florescimento se dá entre o verão e a primavera, momento em que suas flores amarelas e alaranjadas ganham vida. Quinta, língua do diabo, Opudia umifusa. Natural do leste, da América do Norte, esse cacto apresenta muitos espinhos. Seu florescimento acontece na primavera com flores amarelas e frutos comestíveis. Cultivada ao sol pleno, sua altura pode atingir até 45 centímetros. Os 6 cuidados fundamentais para o crescimento e floração de cactos. Cuidado número 1, incidência solar. Por ser uma planta desértica, o cacto precisa receber o sol direto por no mínimo 4 horas por dia e, de preferência, nos horários mais quentes. Alguns também se adaptam em locais internos próximos às janelas. 2. Preparo ao solo. O solo do cacto precisa ser adubado pelo menos uma vez por mês, e isso é fundamental. Para adubagem, pode ser utilizado o NPK 10-10-10 ou adubo orgânico, como farinha de ossos, torta de mamona e humus de minhoca, manuseando conforme as orientações do fabricante. Este solo precisa também ser bastante drenável. No desenvolvimento de plantas saudáveis, a drenagem é o processo que impede o encharcamento da terra e o apodrecimento das raízes da planta. A drenagem também previne o surgimento de fungos e cochonilhas, pragas muito comuns aos cactos. Terceiro, escolha do vaso. Em vasos de barro ou cimento, os cactos vivem por mais tempo, uma vez que podem evaporar a água que recebem na rega com mais facilidade. E a chance de ficarem melados cai muito. Quarto, rega. Quando a rega passa da medida ideal, o apodrecimento da planta é um problema comum enfrentado pelos cactos. Por isso, o ideal aqui é a rega 1 vez por semana em pouca quantidade, o que pode variar um pouco a depender do tamanho do vaso. Nos períodos correspondentes, outono e inverno, as regas devem ser ainda menos frequentes. Nesta época do ano, os cactos repousam e, com isso, sua irrigação pode ser reduzida a 1 ou 2 vezes ao mês. Quinto, crescimento e poda. Os cactos normalmente têm um crescimento lento e não demandam por poda. Mas caso precisem, é aconselhado o uso de luvas para evitar machucar-se com seus espinhos. 6. Controle de pragas. As pragas costumam acometer com mais facilidade cactos que absorvem pouco sol e estão encharcados ou pouco adubados. Ou seja, tomando os cuidados que falamos até o número 5, o risco de pragas é consideravelmente reduzido. No entanto, se seu cacto está com cochonilhas, a orientação é retirá-lo da terra e fazer uma limpeza, com o uso de uma escova de dentes e sabão neutro.
Após isso, aplique o óleo de NEM, inseticida orgânico, regularmente para prevenir nossa infestação. O apodrecimento da raiz, que leva o cacto a ficar com a base melada, é outro problema bastante comum. Mas a planta pode ser salva se você cortar a parte afetada e deixar cicatrizar por mais ou menos uma semana. Após isso, você deve plantar novamente o cacto e deixá-lo sem rega por um mês, até que o mesmo crie raízes. Nesse período, é recomendável que o cacto pegue apenas o sol da manhã ou da tarde. Dicas adicionais. Primeira, prefira vasos com orifícios na base para liberar o excesso de água. Segunda, use um vaso que tenha o dobro do tamanho da planta. Terceira, ao plantar a muda no solo apropriado, fique atento, porque a planta precisa se sustentar em pé. Quarta, a cozinha e o banheiro são os lugares mais indicados para o cultivo de cactos em sua casa, uma vez que estes podem absorver um pouco da umidade do ar presente nesses locais. Quinta, cactos precisam estar em locais com boa circulação de ar. Sexta, para permitir seu crescimento de forma regular, o vaso do cacto deve ser girado na direção da luz uma vez por mês. Sétima, troque o vaso do cacto uma vez ao ano. Adubagem que faz o seu cacto florescer. Reúna 2 litros de água, de preferência água sem cloro, carvão vegetal batido até ficar um pó, rico em fósforo, potássio, magnésio e carbono. Farinha de osso, rica em fósforo e potássio. Mistura. Nos 2 litros de água, coloque 2 colheres do carvão em pó e 2 colheres de farinha de osso. Misture por cerca de 1 minuto até dissolver bem os nutrientes na água. Despeje então no substrato do seu cacto toda a mistura, fazendo uma aplicação de 15 em 15 dias. Após a terceira aplicação, o seu cacto começa a florescer. Agora o segredinho que prometemos: como cuidar de cactos murchos ou enrugados. Cactos assim estão doentes, portanto, precisam ter seus solos regados levemente, deixando o excesso de água escorrer pelo vaso. A seguir, as partes apodrecidas devem ser cortadas e, se o solo estiver muito úmido, a planta deve ser transferida imediatamente para outro vaso. Se o solo não estiver úmido, aguarde até que ele fique seco para irrigar novamente. Deixe o cacto exposto à luz natural. Se a planta está amarelada, significa que o cacto está recebendo luz em excesso. Neste caso em especial, é recomendado colocar o cacto num local com sombra. E aí, gente, gostou do nosso conteúdo? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Beijo pra você, até o nosso próximo vídeo.